Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no canal Mais História Podcast, nosso segundo episódio desse trabalho que nós estamos fazendo junto à Agência Caia e também a Zion Studios, que está aqui promovendo e organizando esse episódio desse podcast, desse projeto que nós estamos iniciando. Queria começar agradecendo a interação que os nossos espectadores tiveram com o nosso episódio de estreia, com a doutora Thaís Badaró, sobre a história de Itaperuna, sobre a trajetória e a formação do historiador. Tem sido um feedback muito interessante essa interação que vocês têm deixado no nosso canal, que eu aproveito aqui para pedir que vocês acessem, se ainda não viram, o nosso primeiro episódio com a doutora Thaís, lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva, marque, aperte o sininho para receberem os próximos episódios, que hoje é o segundo. E o canal é o Mais História Podcast, lá no YouTube. Você pode encontrar facilmente. Se inscreve e marca lá o sininho para sinalizar, como eu já anunciei. Quero também deixar aí o meu contato, meu arroba no Instagram, que é Anísio Pirozzi, com 2 Z's e I, historiador, que vocês também têm acesso lá à minha rede e para nós trocarmos uma ideia, pode mandar lá um direct e com sugestões, com críticas sobre esses episódios que nós estamos iniciando. Quero deixar também o arroba da Agência Caia e também da Zion Studios. Bem, gente, hoje, nosso segundo episódio, hoje diretamente, somente ou contudo comigo, quero dar início aí a essa trajetória, falando um pouquinho para vocês sobre minha área de estudo, minha área dentro da história, que eu me aprofundei mais ao longo da minha carreira enquanto historiador e sociólogo. Eu me graduei em História, mas fui fazer, depois das minhas especializações, fui escolher um mestrado em Sociologia Política. E lá eu dei continuidade ao que eu estava estudando na História, que é a maçonaria, ou os maçons e a maçonaria. E o título do nosso podcast de hoje é a presença da maçonaria na história do Brasil. Acredito que vocês, como eu, e que me despertou, vocês podem me perguntar, você é maçom, Anísio, ou você frequenta a maçonaria? Não sou maçom, mas sempre que estudava a história, desde o ensino médio, eu via o nome maçonaria, e geralmente a maçonaria estava ali numa nota de rodapé, ou apenas em um pequeno trecho de uma matéria ou um conteúdo da história. E eu perguntava às pessoas o que era a maçonaria, e aí você que está me assistindo deve ter essa pergunta também, deve ter aí algumas opiniões ou até conhecimento do que realmente essa organização é, mas eu lá na história me sentia carente de fontes historiográficas, de fontes que vinham da história como ciência, para entender o que era essa instituição. E eu comecei a investigar. E toda vez que eu perguntava a um professor ou uma pessoa que poderia me dar mais embasamento sobre a maçonaria, eu ouvia a resposta que era uma sociedade secreta. E aí eu ficava me perguntando, mas como é secreto se as pessoas sabem que existe? E eu cresci aqui no interior fluminense, no interior aqui do estado do Rio de Janeiro, ouvindo e vendo os maçons e a loja maçônica, que eu vou falar aqui ainda hoje, da onde veio essa expressão e como ela foi cunhada. Mas esse início, a curiosidade me alimentou e, como todo ser humano, tudo que é secreto me fomentou mais curiosidade ainda. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu me deparei com mais fontes, com mais subsídios realmente para pensar o que essa instituição representa e como ela está atrelada à história do Brasil. Bem, 2022, esse ano, é um ano cheio de simbolismo para a nossa história, o bicentenário da independência da República, que tem, sim, muita participação da maçonaria e dos maçons daquela época no Brasil, a crise do sistema colonial, toda a questão com Portugal, a partir das guerras napoleônicas,
fizeram com que essas instituições, pessoas, pensamentos chegassem até a colônia aqui do Brasil, trazendo ideias iluministas. Então, antes que eu entre nessa história propriamente dita, na universidade, nesses momentos, eu encontrava a maçonaria aqui e ali, uma personagem outra, e o símbolo que vocês estão vendo aí que eu trouxe para a gente conversar. Eu também via nas entradas de cidades, várias cidades têm lojas maçônicas, que são o lugar onde eles se encontram, fazem as suas reuniões, e geralmente na entrada das cidades a gente vê o símbolo do Lions Club, com a logomarca típica com o rosto de um leão, o Rotary Club, que tem também uma identidade visual que é uma engrenagem. Isso também tem a ver com as histórias de fundação desses clubes de serviço, mas geralmente a maçonaria também tem o seu marco maçônico, como ele é chamado, para sinalizar que naquela localidade, aqui no Brasil e no mundo onde ela está presente, tem uma loja maçônica ou mais de uma loja maçônica. E eu olhava para esses símbolos e achava que era tudo a mesma coisa. Lions, Rotary, maçonaria, porque ficavam ali na entrada das cidades e eu não entendia se aquilo era uma igreja, se era um clube, se era um lugar que as pessoas iam para se divertir. Eu realmente tinha uma dificuldade de entender. E eu começo analisando com vocês justamente essa simbologia básica da maçonaria mundial. E nós temos aí um símbolo que eu começo pelo nome maçonaria, para nós entendermos isso com muita clareza, que é a letra G ao centro do símbolo. A letra G, ela tem um simbolismo dentro da maçonaria muito ampliado, mas para nós que não somos da maçonaria, representa God, né, ou Deus em inglês, por conta da maçonaria ter se fundado ou se fundamentado como instituição na Inglaterra no início do século XVIII, mais precisamente em 24 de junho de 1717. Então, nós estamos falando aí de um momento onde a Europa vivia o iluminismo, na sua essência primordial, que era trazer luz à escuridão, ou trazer o conhecimento ou a razão para mais pessoas, e a criticidade, os apontamentos filosóficos que se desdobraram do Renascimento, que começa no século XVI e culmina com o iluminismo no século XVII e XVIII, vão chegar às partes mais culturalizadas, mais historicizadas, mais críticas da Europa, como Londres, como Paris, como Roma, enfim, vão se espalhar pelas grandes capitais europeias e chamado esse momento após as crises do sistema absolutista monárquico europeu, o antigo regime, como era chamado, que ainda tinha aqueles traços de regime feudal, vão entrar em crise. E essa classe que crescia, que era a burguesia por conta do comércio, e isso a Itália foi grande responsável, né, o berço do Renascimento, histórico, artístico, de repensar os clássicos gregos e romanos, como as instituições, as formas de governo e principalmente as rotas comerciais de dentro do Mediterrâneo. Então todos esses fatores se uniram. E na Inglaterra, precisamente, né, foi fundada a Grande Loja de Londres por 4 lojas ou 4 allocations, em inglês, que eram locais onde os pedreiros, e aí eu começo a análise dessa simbologia, por que maçonaria, por que pedreiro. Bem, durante a Idade Média existiam guildas, que eram associações de artífices ou artesãos específicos em cada tipo de trabalho. E dentro dessas guildas tinha uma que era considerada a mais seletiva delas, que era a Guilda dos Pedreiros. E dentro da Guilda dos Pedreiros, eles eram os artesãos mais requisitados, principalmente pela igreja e pelos reis católicos, para construir as catedrais, que eram o avanço das construções romanas ao estilo medieval. As grandes catedrais feitas de pedra, principalmente, com suas torres
góticas, bem pontiagudas, enormes, com arcos ogivais bastante grandes para entrar mais luminosidade, os suntuosos vitrais. Isso era um tipo de construção que custava muito caro, demorava muito tempo para ficar pronto, então os pedreiros guardavam os segredos para esses encaixes, para essas fundações de prédios tão grandes como as catedrais góticas, dentro de uma confraria. E era a confraria dos chamados pedreiros livres, o que em inglês, né, ficou Freemasons, porque maçom, ou em inglês, é pedreiro. Então, se você abrir o dicionário em inglês, mason ou maçom, como ficou sonoro em português, significa pedreiro. Então, se a gente olhar para o símbolo, nós vamos ver a letra G no centro, que também há uma simbologia voltada para geometria, e eu já falo para vocês daqui a pouco que geometria eles estão se referindo. E tudo na maçonaria vem da palavra maçonnerie em francês, que significa pedraria, ou aquele que trabalha a pedra, ou a casa daqueles que trabalham a pedra. Então, pedreiro em francês é maison. E casa aliás, o pedreiro é maçon e a casa, a construção, é maison. Então, maison, maçon e mason são sonoridades de língua inglesa e latinas para a mesma profissão. Um pedreiro que lavra a terra, a pedra, e vai dar o tratamento para que ela se encaixe perfeitamente no local certo para construir uma grande obra. Então, tudo na maçonaria tem uma simbologia voltada para a construção. E isso, como eu disse, vem lá da Idade Média, que vai chegar até a Idade Moderna e vai chegar à contemporaneidade com essa simbologia lá de trás. Então, a gente tem a letra G, que pode ser geometria, que pode ser God, como centro da construção universal. Deus como grande arquiteto, como a maçonaria chama Deus. Maçonaria, para começo de conversa, não é uma religião. A maçonaria, pelo contrário, ela é uma sociedade iniciática, e é isso que eu estudo nas minhas pesquisas acadêmicas. Por que as pessoas, em pleno século XXI, século XX, ainda procuram instituições como essa, que são antigas, relativamente antigas, para se fazer parte, para aderir, para, no caso, se iniciar. Então, dessa inquietação e dessa questão de como eles vieram parar no Brasil, qual é a ligação deles com a nossa história, eu fui descobrindo aos poucos esses elementos que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, que são muito iniciais. Mas, com o tempo, para esse episódio, né, eu escolhi essas temáticas para a gente conversar. Então, continuando aqui a analogia, nós temos um G aqui no centro e nós temos um esquadro, que é justamente usado ainda hoje, né, por pedreiros, que vão colocar no esquadro, literalmente, colocar um ângulo reto naquilo que não realmente está torto. Então, é um símbolo que é usado desde as grandes construções do mundo antigo até hoje para criar um ângulo de 90 graus e colocar algo que era disforme numa forma específica de cubo ou quadrado num ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E nós temos um compasso, né, aqui fazendo a parte de cima, que é outro instrumento que você usa para criar um círculo perfeito, como nós usamos na escola para criar e aprender a calcular a área do círculo e tudo mais. Essas ferramentas ainda são usadas até hoje, como o prumo, como a trolha, que é a colher de pedreiro. Todos esses elementos, quando você adentra a maçonaria, tem uma simbologia específica que você aprende ritualisticamente quando você está lá. Mas esse é o grande símbolo que vocês veem e conhecem de muitos lugares. Como eu disse, dos marcos maçônicos, dos documentos maçônicos, de fachada das lojas maçônicas, e aí eu passo para a nomenclatura de loja, né, que vem de allocation ou de habitação ou locação, onde os pedreiros se encontravam aí nesse fim de Idade Média e começo de Idade Moderna.
E nessas locações nada mais eram do que alojamentos que os pedreiros tinham por serem uma classe de artífices ou de artesãos privilegiada, e eles não precisavam acatar as ordens ou as regras de convivência na sociedade onde eles estavam trabalhando. Então eles eram chamados de pedreiros livres. Eles circulavam por toda a Europa como trabalhadores livres, o que era raro você sair daquela estrutura que nós aprendemos sobre a Idade Média, que ou você nasce no clero, aliás, você nasce na nobreza, que você pode se tornar um membro do clero, e são o topo da pirâmide feudal, ou você nasce um membro da plebe, ou dos plebeus, ou do povo, como nós chamamos hoje. Mas os pedreiros livres geralmente saíam da classe menos abastada e se tornavam peritos num conhecimento que era passado em 3 graus. E aí começa também a analogia para a maçonaria atual. 3 graus. Sendo ele, você entrou para ser um pedreiro, você começa então como um servente. Você aprende com os grandes mestres a construir obras. Então você vai recebendo os segredos da construção, ou os segredos da edificação, aos poucos. E assim foi trasladado para a maçonaria como rito, como símbolo, esse aprendizado. Os mais antigos ensinam a quem está começando, que aí recebe o grau de aprendiz. Quando você é iniciado na maçonaria, você recebe o título de aprendiz, e nesse título você é convidado a pensar, conhecer, estudar os símbolos maçônicos e toda a sua reflexão em torno deles. Depois que você já passou por um tempo como aprendiz, você sobe ao grau de companheiro. E aí você já pode ter mais liberdade e ter acesso a conhecimentos mais elaborados dentro da instituição, e lá no passado você poderia assumir mais responsabilidades naquela construção física, né, que poderia ser uma catedral, por exemplo. E o grau mais elevado, quando você atingia o que eles entendiam que você estava pronto para liderar a sua obra sozinho, você se tornava um mestre. E aí um mestre maçom é uma pessoa que já tem um grau de conhecimento das técnicas e da simbologia básica, ou das ferramentas para o trabalho, que está apto a seguir viagem sozinho e começar novas construções em outras partes do mundo. E aí, Anísio, mas essas pessoas hoje em dia, vocês devem estar se perguntando, elas também trabalham com construção? Um maçom é um pedreiro? Não, né? A maçonaria, depois das grandes revoluções do século XVIII, principalmente a Revolução Francesa, com seu ideal de igualdade, liberdade e fraternidade, ela vai fazer com que o conhecimento fosse mais difundido. E a maçonaria dos pedreiros livres da Idade Média, que teve origem na Idade Média, também não ficou nesse ambiente secreto, velado. Então, essa primeira fase da maçonaria, que eram de fato só pedreiros que faziam parte dessa associação ou dessa agremiação, como a gente chama, agora filósofos, advogados, comerciantes, nobres passaram a fazer parte desse clube, onde eles se reuniam para comemorar principalmente o dia de São João Batista, que é o dia 24 de junho, e é uma data que é um solstício. Os maçons têm muita ligação com as estações do ano, com o movimento zodiacal, né? Então, o solstício de inverno, o solstício de verão, são ainda resquícios de uma Europa onde se nivelava desde uma plantação a uma colheita ou um movimento que marcava estações, e eles se reuniam para festejar. Então, os maçons se reúnem até hoje, mas não para construir obras físicas. Hoje, nós chamamos que a maçonaria é uma entidade, uma maçonaria especulativa. O que é isso? Ela é a antítese, ou o contrário, de uma maçonaria que existiu no passado, que era a maçonaria operativa, que era aquela que os pedreiros recebiam os ensinamentos para trabalhar a pedra.
o elemento que era a principal força ou a principal estrutura de uma construção que visava o respeito ao sagrado, a guarda de um bem valioso. Porque construir um castelo, construir uma catedral, construir um aqueduto, como os próprios romanos fizeram muito na Europa, era um esforço muito caro e precisava de um conhecimento matemático, geométrico, de cálculo, de fato, para conseguir construir estruturas tão impressionantes que estão de pé até hoje, como, por exemplo, as estradas romanas, são feitas de pedra. Os aquedutos que foram construídos há centenas de quilômetros em todo o mundo romano estão lá, de pé, até hoje, muitos deles, impressionando até os grandes construtores, engenheiros hoje, de construções modernas. Como fizeram aquilo e dura tanto tempo? Então, era um conhecimento muito reservado. Então, a maçonaria passou de operativa, como realmente pedreiros que faziam construção, para uma associação filosófica, iniciática, que exigia de seus membros um voto de segredo. E aí vem as grandes teorias da conspiração. Qual é o grande segredo da maçonaria? Não sai do podcast não, que vocês vão aprender, ou não, qual é o segredo da maçonaria. Será que eu sei? Será que eu vou sobreviver para o podcast número 3? Porque tem isso também. Os maçons te perseguem, os maçons te caçam, os maçons são pessoas perigosas, né? Não. Garanto a vocês que são pessoas que eu tive a oportunidade de conviver durante a minha pesquisa acadêmica por mais de 3 anos, me acolheram absolutamente bem, tentando me ajudar a entender o que a maçonaria não é. Então, eu não posso afirmar para vocês o que ela é na sua completude, porque eu não sou maçom. Mas eu posso afirmar para vocês, com o olhar do cientista, que foi observar rituais abertos dentro dessa organização, que não é uma organização religiosa ou uma igreja, ela é uma associação que ela preza pela liberdade religiosa dos seus membros. Então, dentro de uma maçonaria, você vai encontrar judeus, você vai encontrar católicos, você vai encontrar evangélicos, você vai encontrar muçulmanos, você vai encontrar budistas. Toda e qualquer religião na maçonaria, desde que ela tenha um livro sagrado, para que você possa jurar dentro desse livro sagrado, que você honrará os lemas da organização, você pode fazer parte da maçonaria mediante um convite, e você só entra na maçonaria desta forma, tá? Desde que ela foi fundada como organização moderna, como a gente entende hoje. Porque se você perguntar a um maçom de onde surgiu a maçonaria, talvez ele te responda que é de tempos bíblicos, como, por exemplo, uma simbologia que eles usam muito, que é a construção do Templo de Salomão, né, na Bíblia, que os maçons usam como uma simbologia de que Salomão, um homem muito inteligente, um rei, usou de conhecimentos muito reservados para conseguir construir o templo para abrigar as relíquias do judaísmo. Então, o Egito, tem gente que remonta a maçonaria ao Egito por conta da construção das pirâmides, mas isso tudo é especulativo. Não há nenhuma... Na história, não há nenhum registro de que essas organizações lá do passado, sejam egípcios, sejam o povo hebreu, que eram maçons como a gente entende hoje. Não. A maçonaria, como eu posso afirmar para vocês, datada, documentada, surge da união de 4 grandes lojas, e aí o nome loja maçônica não é um lugar que vende artigos para os maçons usarem, é o lugar que eles se encontram para fazer seus estudos, os seus rituais de aprendizado, de subida de graus, e são pessoas que estudam bastante, e são profissionais que têm as suas vidas sendo médico, engenheiro, advogado, empresário, agricultor e tudo mais.
E eu, convivendo com eles, fui, aos poucos, entendendo o que era a maçonaria operativa, o que era a maçonaria especulativa. Então, eu estou tratando agora exatamente da maçonaria especulativa e eu volto, né, à simbologia com vocês. Agora, talvez fique um pouco mais claro para vocês do que se trata esses símbolos. São símbolos voltados para a construção. Mas o nosso grande objetivo aqui hoje é conversar um pouco com vocês sobre a presença da maçonaria no Brasil. E aí, feito esse levantamento histórico breve, e aí eu quero recomendar a vocês, as leituras de hoje vão ajudar nisso, mas para quem tem curiosidade, eu escrevi esse livro aqui, que é a minha dissertação, minha pesquisa de mestrado, a sociabilidade maçônica e o pertencimento. Esse livro está disponível na editora Autografia, né? Vocês podem entrar no www.autografia.com.br e vocês vão encontrar lá o livro disponível. Aqui em Itaperuna também tem disponível, comigo também, vocês podem procurar na rede social que eu tenho alguns. E aqui eu traço esse histórico da maçonaria lá fora e até a chegada no Brasil, e eu recorto aqui para a nossa região do Noroeste Fluminense. Nós falamos no último episódio sobre como Itaperuna se tornou uma grande potência comercial, principalmente no agronegócio, no início do século XX, e adivinha quem, né, estava envolvida aí nesse presentismo econômico que Itaperuna se fazia notar nesse início do século XX. A maçonaria já existia aqui. Hoje Itaperuna tem 7 lojas maçônicas, então tem um volume muito grande de maçons por tamanho que a cidade tem, e eles foram extremamente generosos comigo ao me receber, ao me fornecer acesso à instituição e às informações. Então, eu conto isso tudo aqui com detalhes, que foi a minha pesquisa, mas a maçonaria e o Brasil é muito interessante essa relação. Lembrando que o Brasil, né, os portugueses chegam em 1500 e havia, naquele momento, em Portugal, como existe até hoje, uma ordem iniciática atrelada à Igreja Católica. Então, portanto, uma ordem religiosa que é a ordem do Santo Cristo, ou dos Cavaleiros de Santo Cristo, que é uma ordem que Pedro Álvares Cabral fazia parte, e ainda existe em Portugal, onde você é condecorado e você é reconhecido como um fiel cristão e um defensor da fé católica. Então, no século XVI, as caravelas de Cabral, que, né, como a historiografia oficial diz, estava a caminho das Índias, as caravelas tinham a cruz da Ordem de Cristo, né, um pano branco nas caravelas e uma cruz vermelha, o que parece uma cruz de Malta, mas não é uma cruz de Malta, que a Ordem de Malta é também uma ordem iniciática religiosa, ou uma ordem religiosa, e muitos da esquadra de Cabral eram da Ordem de Cristo. Então, naquele tempo, eles vinham em nome também da fé. E isso, muitos dizem, né, pesquisadores lá da Europa principalmente, de que a Ordem de Cristo foi o que restou da antiga Ordem dos Cavaleiros Templários da Idade Média, que chegou ao fim com uma perseguição histórica religiosa de um príncipe ou um rei francês que realmente atacou os Cavaleiros Templários, que foi a maior ordem religiosa de cavalaria na história, que participaram das cruzadas, com a tomada da Terra Santa em Jerusalém, e que foi extinta em 1317, salvo engano, e depois disso a ordem foi dissolvida por decreto papal, e muitos dizem que a Ordem de Cristo foi um desdobramento da antiga Ordem Templária. Então essa cruz é muito também chamada de Cruz Templária. Mas, enfim, o que isso tem a ver com a maçonaria? Muitos dizem que a maçonaria também tem um desdobramento da Ordem Templária e que a maçonaria atual, a especulativa, abrigou, naquele momento de crise da Idade Média, os templários. Então, há teses aí que dizem que
eles herdaram a simbologia templária e tudo mais. Mas, voltando aí ao Brasil, desde o momento que Cabral chega aqui, de alguma forma, muitos maçons enxergam que foi o momento que a maçonaria também chega. Mas, oficialmente, o que nós temos como documentação para dizer que a maçonaria especulativa chega ao Brasil foi, basicamente, em Pernambuco, que foi uma das capitanias hereditárias que progrediu primeiro, em 1797. Ali foi criado, não uma loja maçônica, como o rito inglês determinava à época, mas uma fraternidade chamada Aerógapo de Itambé. Então, o Aerógapo de Itambé é hoje o resquício mais antigo que nós temos de uma proto-maçonaria ou uma maçonaria se iniciando nesse Brasil colonial em 1797. Mas, como eu dizia anteriormente, em 2022 é uma data bastante importante, não só pelo bicentenário da independência do Brasil, mas também pela fundação oficial do Grande Oriente do Brasil. E aí eu passo para o próximo símbolo para a gente conversar, que é esse que vocês veem. Esse é o selo ou o emblema do Grande Oriente do Brasil, que é a instituição maçônica mais antiga, que organiza e distribui as lojas maçônicas no Brasil, reconhece as instituições maçônicas oficial no Brasil, e o primeiro líder dessa reunião de lojas que foram fundadas no Brasil foi José Bonifácio de Andrada. Ele, um homem iluminista, estudou na Europa, brasileiro, nascido em Santos, e vai estudar lá na Europa, tem a oportunidade de se iniciar na maçonaria portuguesa, apreende e aprende os ritos, vai se tornar um grande mineralogista, um homem, né, que estudava o minério, as pedras, o solo, enfim. E quando ele retorna ao Brasil, por volta do período da independência, ele vai se tornar um homem de confiança de Dom Pedro I, que vai ser iniciado na maçonaria como membro em 1821, e o José Bonifácio vai ser o líder do Grande Oriente do Brasil, a partir do momento que várias lojas maçônicas existiam no Brasil e eles vão pedir o reconhecimento à Grande Loja da Inglaterra, que vai ser concedida em 17 de junho de 1822. Então, de novo, aí ela fez 200 anos, o Grande Oriente do Brasil fez 200 anos, esse ano, no dia 17 de junho, foi uma grande festa no mundo maçônico para comemorar esses 200 anos de organização maçônica estruturada e especulativa no Brasil. E uma das lojas mais antigas que ainda estão em funcionamento é a loja Comércio e Artes, no Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio. E aí, quem tiver oportunidade, estiver ali no Rio, fica bem próximo, bem ao lado da Catedral do Rio de Janeiro. É uma loja, um prédio histórico, tombado pelo IPHAN, né, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como uma loja muito simbólica para a nossa história, porque Dom Pedro I esteve ali enquanto maçom, Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República, também era maçom, e o próprio José Bonifácio, que essa foto é clássica, né, a gente vê muito nos livros de história, e aqui ele está usando justamente o colar de membro da Ordem de Cristo, né, essa cruz vermelha, essa joia ainda é concedida a pessoas por Portugal, pela família, ou a antiga família real portuguesa. Portugal hoje é uma república, mas a família ainda continua. Então, tem gente que ainda recebe esse título da Ordem de Cristo, e o José Bonifácio está ostentando o seu aí com, né, bastante destaque. Ele tinha muito orgulho de fazer parte da ordem e ele foi o nosso primeiro grão-mestre brasileiro. Ele traduziu, né, na verdade, os preceitos maçônicos do inglês, da Grande Loja, e para o português. E ele foi quem organizou
as primeiras leis maçônicas no Brasil, e isso está no Museu Maçônico, no Palácio Maçônico em Brasília hoje, e no passado era justamente nessa loja Comércio e Artes, ali no centro do Rio de Janeiro. Se estiverem passando pelo Rio, vale a visita, fica aberta durante a semana, e é um lugar histórico, então dá para ver o trono que Dom Pedro sentou, como líder maçônico, e muitos outros dignatários, como o próprio barão, viscondes, duques, que nós conhecemos dos livros de história. Esses homens faziam parte da organização e ali tinham um momento que outras pessoas não tinham acesso ao que eles estavam discutindo, o que eles estavam fazendo. Então, muitos eventos da história do Brasil, os maçons dizem que eles estavam ou diretamente envolvidos ou estavam observando atentamente o que estava acontecendo e agindo em nome dos preceitos que eles seguem, que também remetem a essa Revolução Francesa, que é a igualdade, a liberdade, a fraternidade, o progresso humano, a difusão do conhecimento e outros lemas maçônicos. Mas, de qualquer forma, a maçonaria ela sempre esteve muito envolvida na história do Brasil. E não foi só na independência, na proclamação da República, de novo, a gente vê um protagonismo dos maçons em termos de participação nesse evento. Ah, professor Anísio, você está dizendo que a maçonaria que fez a independência ou a maçonaria que fez a proclamação da República? Não, isso eu acho um pouco forte dizer, porque a história você não consegue perceber em toda a sua diversidade, em toda a sua variedade, até que ponto as pessoas estavam envolvidas no quê. Né? Nós não estávamos diretamente lá envolvidos. E mesmo quando a gente está no momento, muita coisa nós não conseguimos perceber ou realmente nunca vamos ficar sabendo do ponto de vista prático, do quem fez o quê e por quê. Mas dizer que foi a maçonaria ou só pela existência da maçonaria que esses fatos ocorreram, eu acho um pouco forte, como historiador, pensar isso. Mas que não é mera coincidência que esses membros estavam fazendo parte da ordem ao mesmo tempo e tinham poderes políticos, poderes econômicos, poderes religiosos, né? Muitos religiosos fizeram e fazem parte da maçonaria até hoje, e são muitos membros. E desde aquele tempo, fazer parte da organização maçônica era também a confirmação de um status quo, ou de uma posição na sociedade onde você teria acesso a pessoas que você não teria se não fizessem parte de uma mesma organização. Então, Deodoro da Fonseca era maçom, muitos presidentes brasileiros foram maçons. O último que eu me lembro, salvo engano, foi o Jânio Quadros. Posso estar enganado, mas acho que o nosso último presidente declaradamente maçom foi o Jânio Quadros. E o atual vice-presidente da República é maçom, né? O general Mourão é um membro da maçonaria brasileira, e muitos outros membros do governo fazem parte da organização, não só nesse governo, mas em governos passados, muitos foram e são ligados à maçonaria. Professor, tem algo, o Anísio, tem algo misterioso, algo voltado para coisas ruins ou para o demoníaco na maçonaria? Olha, eu posso afirmar para vocês que se tem, eles escondem muito bem. O que eu não acredito, porque conheci ali pessoas muito receptivas. A família, a maçonaria não se restringe ao maçom, porque se for casado, não pode frequentar a loja se a esposa se opõe ou a mãe se opõe. Tem maçonarias que admitem solteiros. Então, se a família se opuser à entrada, ao convite, a pessoa não pode ser iniciada. Da mesma forma que, se você não acreditar em algo superior a você, em termos espirituais, se você não acredita em Deus, ou algo, né, que rege o lado espiritual, você também não pode fazer parte da maçonaria. Então, se você for ateu, se você for agnóstico, você não pode
ser iniciado na ordem maçônica. Você tem que ter um credo e frequentar, e realmente você vai jurar sobre o seu livro sagrado, por isso uma regra maçônica, de que você tem que ser temente a Deus ou seguir um preceito religioso para fazer parte da organização. Então, tem alguns quesitos que são exigidos para que uma pessoa frequente a organização. Mas a família frequenta. Então, eu fui estudá-los, não na sua ritualística, eu fui estudá-los como organização social, por isso o nome do título do meu livro é A Sociabilidade Maçônica, que eu vejo muito atuante aqui no Brasil até hoje, né? E trazendo aqui para Itaperuna, eu vejo os maçons agindo e pensando não só no companheirismo, nos jantares que eles promovem, nas reuniões que eles têm semanalmente, eles também fazem muita filantropia. E aí que se confundem com rotarianos, com leões ou com pessoas que fazem parte de clubes de serviço, que realmente fazem os jantares, fazem as suas comemorações, a sua confraternização e ajudam os projetos sociais da cidade. Então, muita gente olha para a maçonaria, é um clube de serviço. Não, é mais. Ou tem outros elementos para você ser ou continuar maçom. Outras perguntas que as pessoas fazem. Anísio, uma vez que você entra para a maçonaria, você nunca mais pode sair? Pode, né? Pode sim. E aqui no livro tem muitas entrevistas que eu fiz com membros que estavam iniciando na maçonaria, membros que estavam há mais de 20 anos, membros com mais de 30 anos de maçonaria e outros que já saíram, né? Entraram, se iniciaram, mas não se identificaram e acabaram deixando. Então vocês vão ver muito vídeo na internet dos segredos da maçonaria revelado. Até o final do podcast eu revelo o segredo para vocês, mas, ou não, né? Não sei se eles vão entrar aqui por essa porta no estúdio, não vão me deixar terminar a gravação. E aí tem a história do bode preto, que você tem que doar o filho primogênito na sua iniciação, que você faz um pacto com o demônio, essas coisas. Né? Coisas de senso comum de sociedades ou de organizações que realmente querem afastar a curiosidade e, ao mesmo tempo, manter esses mitos ou lendas para que a organização seja minimamente deixada no seu espaço em paz. Então, ao longo dos tempos, a maçonaria suscita, né? E acredito que muitos que estão ouvindo agora ou assistindo vão pensar assim, ele não sabe o que ele está dizendo. Bem, como eu disse, eu não sou maçom, não estou dentro dos rituais o tempo todo, mas tudo que eu frequentei foi um ambiente muito familiar, né? Então tinha as esposas, os filhos, os netos, e que a maioria também segue clubes ou divisões dentro da maçonaria para o seu gênero e para a sua idade. Então tem a organização que recebe as crianças, tem a organização maçônica para jovens, que é a Ordem Demolei, para os rapazes e as filhas de Jó, para as moças, e tem o clube das mulheres, das esposas dos maçons, que é as damas do ramo de acácia, ou da acácia, que são pessoas também, as mulheres esposas, que organizam trabalhos de ajuda ao próximo, elas confeccionam enxoval, elas trabalham em campanha de agasalho. Eu já vi loja maçônica que faz até doação de urnas e caixões para pessoas que não têm dinheiro para comprar, né, ali nessa hora tão difícil da perda de um ente querido, a doação. A maçonaria doa a urna funerária para as famílias. Mas eles têm um lema interno deles que não pode propagar o serviço filantrópico. Então, vocês não vão ver maçom tirando foto da entrega de uma urna, ou de uma cesta básica, ou de um aparelho para um hospital, que eles fazem muito isso. Mas, durante a pesquisa, eu fui descobrindo que eles têm esses trabalhos filantrópicos e não podem propagar. Né? E aí eles seguem um lema bíblico que o que a esquerda faz, o que a mão de esquerda faz, a direita não tem que ficar sabendo.
eles têm lá todo um contexto também para manter as doações deles reservadas, mas procuram fazer assistências a asilos, a creches, e é essa parte que eu fui estudar e entender o porquê e como o fazem, né? Então, está aqui no livro. Outra imagem que eu trouxe é essa aí para a gente voltar à conversa inicial. Aí é um pedreiro trabalhando a pedra bruta. E esse é o simbolismo principal para quem se torna um maçom. Na ritualística maçônica da iniciação, eles entendem que todos nós somos pedras brutas, como vocês estão vendo aqui, que Deus colocou no mundo, ou o grande arquiteto do universo. É assim que eles se referem a Deus, para não oferir nenhuma doutrina da religião dos maçons. Por exemplo, um budista talvez não chame Deus, o Deus que nós conhecemos católico, como Deus, pode chamar de outro nome, assim como os muçulmanos chamam Deus de Alá ou Allah. Então eles não usam essas nomenclaturas, eles usam Gadu, grande arquiteto do universo. De novo, a simbologia de que Deus é o grande arquiteto de tudo e todos, e que nós, pessoas, quando entramos na maçonaria, entramos brutos, como essa pedra que está aqui, e que ela precisa ser lapidada para se tornar uma pedra polida. Então, para eles, nós entramos com a nossa ignorância, com a nossa impureza, com as nossas arestas que precisam ser moldadas dentro dos lemas maçônicos de fazer o bem ao próximo, de respeitar a família, de acreditar num Deus ou num grande arquiteto que coordena a questão espiritual, de que nós temos que ser menos egoístas e mais altruístas, que nós devemos, sempre que possível, pensar de fato no bem coletivo e não só no bem individual. Então, quando você entra, né, no grau de companheiro, você é essa pedra bruta. E quanto mais você atingir, for subindo dentro da ordem como especulativo, né, você entra aprendiz, sobe para companheiro, depois se torna mestre, e depois do grau de mestre, você continua estudando e vai ganhando novas credenciais e acessando novos conhecimentos filosóficos, e aí não é pedreiro, tá, gente? Se ninguém vai aprender a construir catedral como era na maçonaria operativa, na maçonaria especulativa são graus de estudo. E cada um usa um paramento especial, que pode ser um bottom, um avental, e o uniforme maçônico, que é a curiosidade de muita gente. Como é que um maçom se veste? O uniforme maçônico, gente, no mundo inteiro, é um terno preto, uma blusa branca e gravata preta. O que muda, para saber quem é quem dentro da organização, que é muito hierárquica, é o avental que a pessoa usa e as luvas que a pessoa usa dentro do ritual, dentro da loja maçônica, que vem da palavra lodge, como eu reforço com vocês, que é o local onde essas pessoas se reúnem. Então, a maçonaria, ela é uma organização antiga, isso eu posso afirmar para vocês, talvez não tão antiga como as pessoas pensam, mas é uma organização muito atuante no Brasil e no mundo, e a nossa história vocês já devem ter se deparado, com certeza, com a presença deles, ou que ao fulano ou ciclano, que teve aí uma repercussão nacional, nem sempre positiva, às vezes, como os próprios maçons me disseram muitas das vezes, em uma das entrevistas que eu fiz inúmeras para esse trabalho, eu perguntei a um alto membro da maçonaria brasileira se existia pedras imperfeitas ou se realmente a maçonaria conseguia atingir os membros na sua idealização de torná-los melhor. E ele me respondeu o seguinte: olha, professor, muitos, acho que a maioria a gente consegue, mas como seres humanos, às vezes a pedra está um pouquinho lascada ou a pedra já vem com uma falha da natureza, que é a falha do caráter para eles, que muitas das vezes essa pedra racha. Mesmo depois de polida e colocada no lugar, ela pode comprometer toda a estrutura por uma falha interna.
Então, eles são convidados a se retirar, mas fica a mácula. E aí não conseguimos, de fato, é um autoaprimoramento constante. Isso, palavras dele, tá? Estando aqui, a gente sempre busca refletir sobre os erros e acertos e auxiliar o irmão, como eles se tratam, a buscar um caminho de melhora e não sair daqui ou continuar aqui do jeito que entrou. Que ele sempre busque se melhorar enquanto ser humano, com autoconhecimento, com reflexão, com ritual, com estudo, ele vai se tornar uma pedra polida. Então, essas coisas, eu confesso a vocês, me impressionaram muito, porque eu ficava também no senso comum, antes de começar as pesquisas, que eu não terminei ainda, e acho que, né, pelo tamanho do objeto, não termino tão fácil, porque são muitas variáveis dentro da maçonaria. Eles têm uma simbologia parecida, mas não têm um ritual só. Né? Por exemplo, aqui no livro eu digo que no Brasil são 5 grandes rituais. O mais difundido aqui no Brasil é o rito escocês, antigo e aceito, que eles chamam de REA, que é o rito escocês antigo e aceito, REAA. 70% das maçonarias no Brasil praticam esse rito, mas tem o rito brasileiro, o Adominarita, que é o nome maçônico dele, que mistura elementos lá de fora e da cultura nacional. Nós temos o rito de York, que é um rito também em inglês, mas tem uma simbologia específica. Nós temos o rito egípcio. Nós temos outras ritualísticas, o misto, que mistura um pouquinho de cada um. Existe uma maçonaria que é mista também, que chama Memphis Mayhem, que é uma maçonaria que mistura elementos variados, de culturas variadas. Enfim, é um mundo de possibilidades. Então, maçonaria é aqui um assunto para a gente desdobrar em outros momentos, em outros podcasts, porque tem as paramaçonarias, como eu conversei, como as meninas, né, as moças, que são as filhas de Jó, os demolês. Aqui em Itaperuna nós temos maçons atuantes, nós temos demolês atuantes, nós temos filhas de Jó atuantes, enfim. Não só Itaperuna, né? Aqui todo o Noroeste, quase todas as cidades, com exceção de Varriçai, não tem loja maçônica, as demais têm. E são pessoas do nosso convívio, são pessoas que estão aí atuando como médicos, advogados, engenheiros, professores, agricultores, enfim, as mais variadas profissões. Então, vamos ao segredo maçônico, né, para a gente ir caminhando para o final desse podcast, e eu quero que vocês interajam conosco, deixem aí a sua opinião, coloquem aí os assuntos que vocês querem que a gente converse mais. Se quiserem, a gente continua desdobrando, dando mais detalhes dessa instituição, mas vamos ter oportunidade de trazer aqui membros para conversar com vocês também e ouvir deles, né, como é estar dentro dessa instituição. Mas o segredo maçônico, gente, na verdade, tem a ver com essas guildas medievais. Lá no passado, como hoje, se você tem um segredo industrial, se você tem um conhecimento que rende dinheiro, que rende dividendos, que rende poder, você vai buscar preservar ele o mais guardado possível com o menor número de pessoas. E você vai passar isso adiante no momento certo e na hora que você julga que está na hora. Então, a maçonaria, como eu ouvi dos membros, ela não tem segredo. O segredo é que ela não tem segredo. Mas muitos dizem que isso é também uma maneira deles não quererem revelar o que fazem em ritual, em loja. Mas hoje, gente, com a comunicação e com a difusão do conhecimento como nós temos hoje, faz bastante sentido. E o que eles estão falando. Lá no passado, na maçonaria operativa, esse segredo existia. Calcular um ângulo reto, usar um esquadro com perfeição, saber qual era o que a gente chama hoje de macete, para que uma construção ficasse de pé por décadas, séculos, algumas milênios.
Então, hoje, por exemplo, talvez um grande segredo seja um algoritmo, né, que pode te dar acesso no mundo que nós vivemos, digital, até a contas em banco. E conhecimentos dessa magnitude vão movimentar milhões, bilhões em cifras monetárias. Então, os segredos sempre fazem parte da natureza humana e quem detém os segredos detém na cabeça das pessoas poder. Então, a maçonaria não desmente isso, mas também, se você conversar com maçons, eles vão dizer, olha, todo mundo quer saber o segredo da maçonaria e nós vamos revelar, ela não tem segredo. Ela é uma associação que não é secreta, ela é discreta. Porque todo mundo sabe onde ficam as lojas, a maioria das pessoas conhece um ou mais maçons, tem símbolo na entrada das cidades, né? Enfim, estamos aqui, marcam o seu território. Agora, tem eventos abertos que eu frequentei, né, muitos deles, e tem a cerimonial que é fechado para os membros, o que existe em toda e qualquer instituição. Qualquer instituição que você faça parte tem uma reunião de diretoria, tem uma reunião que só os mais altos membros vão fazer parte, porque precisam tomar decisões, precisam pensar um futuro ou um presente ou uma questão que precisa ser decidida pelos membros. Então, acredito que seja aí um norte para a gente pensar o que a maçonaria é e não é. E me despeço de vocês nesse episódio, convidando vocês a estudarem um pouco mais sobre essa instituição, se vocês têm curiosidade, né? De novo, deixa aí o meu livro, que eu tentei ser o mais claro possível, nesses estudos que eu fiz, a sociabilidade maçônica e o pertencimento, um estudo sobre a adesão das maçonarias no Noroeste Fluminense. Então, aqui eu estudo a adesão, ouvindo os membros por que eles desejavam ou desejam se iniciar na maçonaria, né? A recomendação do podcast de hoje é esse livro aqui, que é um clássico de um historiador também muito importante no Brasil, que estuda a maçonaria, que é o professor Marco Morel, e em associação com a Françoise Jean de Oliveira Souza, escreveram O Poder da Maçonaria, que é esse livro aqui, vocês encontram também aí nas grandes livrarias online. A História de uma Sociedade Secreta no Brasil, e aí daqui que eu tiro muitas das informações que eu uso no meu livro, e esse aqui, que é um título que a própria maçonaria publicou, chamada História do Grande Oriente do Brasil, que conta cada detalhe, cada documento da fundação dessa instituição, que fez 200 anos no Brasil esse ano, no dia 17 de junho, onde aqui é descrito com riqueza de detalhes o que a ordem fez, enfim, busca atuar no Brasil desde essa época da fundação do Grande Oriente no Rio de Janeiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero convidar vocês mais uma vez para curtir lá o nosso canal no YouTube, Mais História Podcast no YouTube. No Instagram, vocês vão procurar pelo @maishistoriapod. E o meu é Anísio Pirozzi, historiador. E também curtam lá os nossos canais da Agência Caia, Caia com K, Y-A-I-A. E também o @ da Zion Studios, Z-I-O-N Studios. E vocês vão ter acesso aos nossos outros podcasts, né? Nós temos aí companheiros hosts que estão dando um show de conteúdo. E curtam, né, os nossos canais e, né, continuem nos dando a sua audiência, compartilhando, curtindo nosso conteúdo. E eu espero vocês no episódio 3, na semana que vem. Mais história nas nossas vidas.